Programa Verdades que Libertam, aqui na sua Rádio Mundial AM, 660 kHz, São Paulo. Um patrocínio da sua Igreja Amor e Fé. Ministério Bispo Renato Suete. Graças a Deus, abençoados ouvintes, nós estamos contentes, estamos felizes por podermos estar com você mais uma vez neste programa e podermos também falar desta graça, da graça de Deus. Vamos dar prosseguimento ao estudo da palavra da graça e do amor de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, aliás, capítulo 3, né? Hoje é a sexta parte do nosso estudo e nós vamos ao capítulo 3 de Gálatas. Você vai pegar a sua Bíblia, aquele caderninho de anotação para este estudo que você sempre reserva para isto, não é verdade? Conforme eu sempre aconselho, você tem um caderninho de estudos, você vai sempre colocar os pontos mais importantes que nós falamos neste estudo, você vai grifar na sua Bíblia as passagens também mais importantes deste estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Uma vez você se prepare, nós declaramos a mente de Cristo ativada em você, declaramos a vida de Jesus que temos, ativando em nós a sabedoria de Deus para entendermos esta palavra, a palavra da graça do Senhor Jesus. Em o nome dele agradecemos a Deus, no teu nome, por podermos entender a palavra da tua graça, estarmos libertos da escravidão e dos rudimentos da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Como nós havíamos falado no estudo, no começo deste estudo, esta é uma carta de admoestação e de exortação. Paulo não estava satisfeito com os Gálatas, porque ele pregara aos Gálatas a graça de Deus. No entanto, os Gálatas depois ouviram palavras de lei, sacrifícios, mandamentos, ordenanças. Parece que eles começaram a ficar como que divididos, tentando servir a Deus em espírito e em carne, tentando a viver debaixo da graça e também tentando viver debaixo da lei. Estas duas coisas não se combinam. Então Paulo estava exortando aos Gálatas, e dentro do contexto que nós vimos no estudo importantíssimo anterior que nós fizemos, a parte 5, nós vimos que Paulo fala enfaticamente e categoricamente que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Também assim nós somos abençoados e mais que vencedores pelo que Jesus fez por nós. Se é pelas nossas obras, então Paulo perguntava, no que vimos no finalzinho do capítulo 2, no estudo anterior, ele disse: então para que Jesus morreu? Então ele teria morrido em vão se fosse pelas nossas obras. Depois Paulo diz que ele não anulava a graça de Deus na sua vida, não é? Porque ele disse: se a justiça é mediante a lei, então ele disse: então se é para a gente fazer obras, sacrifícios, campanhas, correntes, jejuns, então Cristo teria morrido em vão. Mas no capítulo 3 ele está aqui chamando a atenção dos Gálatas. Versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Veja que Paulo estava zangado com os Gálatas, né? Ele chamava atenção assim, porque ele tinha responsabilidade, ele era um ministro e é até hoje o apóstolo da graça, nosso apóstolo Paulo, que Deus escolheu. Então ele precisava exortar, e às vezes é preciso, com amor, mas exortando, para que a igreja acordasse, despertasse. Ele disse: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado. Porque Paulo pregou Cristo crucificado. Paulo pregou a eles o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Mas o fato que nós vimos naquele estudo, naquela parte do estudo, é que foram para lá os apóstolos de Jesus nos dias da carne de Jesus, que eram apóstolos da circuncisão, e eles misturavam lei com graça. Então eles fascinaram os Gálatas
andar num tipo de legalismo misturado com graça. É como sistema religioso hoje em dia, que nós estamos debaixo da graça, vivemos depois da ressurreição, e todos dizem, os pastores, os líderes dizem, nós cremos que Jesus ressuscitou. Mas aí depois eles começam a andar em sacrifícios, jejuns, vigílias, mandam as pessoas sacrificarem, diz você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar, senão você não é salvo, senão você não recebe a bênção de Deus. Aí eles estão anulando esta mesma graça, porque a graça de Deus significa que de graça Jesus nos salvou, não pelas nossas obras, mas pela obra redentora dele, pelo sacrifício que ele fez, o último, uma vez e para sempre, dando-se a si mesmo por nós. Você vê, o sistema religioso tem uma verdadeira idolatria por Israel, pelas coisas do judaísmo, quando Deus deu para nós, gentios, algo melhor, que não é judaísmo, que está associado à lei, mas sim a graça de Deus. Era este o contexto. Paulo estava falando Gálatas, porque vocês são insensatos. Eu preguei para vocês o Cristo ressuscitado que vive dentro de vocês. Agora vocês estão se fascinando com obras da lei, estão se impressionando com as coisas da lei. É isso que Paulo estava dizendo. Então no versículo 2 ele diz, do capítulo 3 de Gálatas: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E você entende que o Espírito de Deus está dentro de você? Paulo está dizendo, vocês entenderam que o Espírito de Deus vive dentro de vocês? Quando vocês souberam que Jesus ressuscitou e é Espírito e vive no nosso Espírito, ou porque vocês fizeram alguma coisa para comprar o Espírito de Deus? Porque debaixo da graça de Deus nós entendemos claramente, amados, que nós não precisamos estar buscando o Espírito de Deus, pagando preço para ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se compra, nem precisa ser buscado, porque ele já está dentro de nós. O Espírito de Deus, amado ouvinte, habita em você. Você pode estar girando esse dial aí do rádio, e de repente você contactou a nossa emissora. Você pode ser crente, religioso ou não, mas eu lhe digo, o Espírito de Deus já habita em você. Você diria, mas eu não aceitei Jesus, não é assim que diz, eu não busquei o Espírito Santo, não é isso. Não, o Espírito de Deus está dentro de você. Receba esta palavra, aí você recebe. E depois vem alguém e diz assim, não, para você ter o Espírito Santo você tem que pagar um preço. Para você ter o Espírito de Deus, para você recebê-lo, você tem que fazer isso e aquilo e outro. Paulo está dizendo, vocês não receberam o Espírito de Deus por obra de vocês, receberam através do entendimento da pregação que eu lhes expus da graça. É isto que Paulo está dizendo. Não há obra, abençoado ouvinte, que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer que possa colocar você, fazer você comprar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe foi dado, está dentro de você pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E graças a Deus por isso, não é? Então talvez você esteja aí pagando um preço. Alguém diz assim, olha, tem que jejuar e fazer isso para que domingo o Espírito Santo venha sobre você. O Espírito Santo já está dentro de você. Então existe essa mistura dentro do sistema religioso. Eles não misturam legalismo, judaísmo com graça. E Paulo estava dizendo aos Gálatas, vocês são gentios como nós, brasileiros e todos que não são judeus. Vocês não precisam de fazerem obras para serem justificados diante de Deus. É o que Jesus fez por vocês na cruz que os justificou e os justifica. Então Paulo segue, capítulo 3, versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, eles receberam a palavra da graça de Deus, e você está recebendo-a neste momento também. E depois a pessoa pensa que a visão da lei é essa, da pregação da lei, que ela pode ser perfeita em carne, que ela pode ser santa em carne, e nós somos santificados no Espírito. Segundo a carne, você tem obras da carne que manifestam em você. As obras da carne são conhecidas, estão lá no final de Gálatas. Mas essas coisas que vêm, elas são abafadas, anuladas, congeladas
quando você cresce alimentando o seu espírito, e a única palavra que alimenta o seu espírito é a palavra da graça. Agora, você não pode mudar a sua carne. As intenções da carne são sempre más. A nossa carne não pode produzir algo que sirva, algo que preste. Não pode. Esta é a constatação. Você pode procurar viver como um ermitão, um eremita, ir para longe do mundo, como se diz aí, e viver, olha, eu vou viver longe do pecado, da tentação. Não adianta. A carne vai atrás de você. E lá você pode não estar fazendo nada, não estar vendo nada, mas vão passar pensamentos na sua cabeça, que são pensamentos carnais. Que você está no corpo de carne. Agora, você só anula os feitos da carne quando você recebe a palavra que alimenta o seu espírito. É a mesma coisa que você ter 2 filhos. Você deixa um sem alimento, ou com pouco alimento, com muito pouco alimento, e o outro você alimenta bem, corretamente. Um vai ficar forte, robusto, o outro vai ficar fraco. Se os dois tiverem que brigar, naturalmente que o mais forte vai vencer o mais fraco. Assim é o seu espírito, a sua carne. Quando você alimenta o seu espírito, e o que alimenta o seu espírito, eu torno a dizer, é a palavra da graça de Deus, que apresenta a você Cristo ressuscitado. Quando você ouve esta palavra da graça, ela vai ao seu espírito e o alimenta. Então você começa a ter tanto prazer de saber que você é um predestinado, um eleito, um escolhido de Deus, que você já não tem mais prazer nas coisas da carne. O seu espírito se ativa e você passa a sentir este prazer espiritual. Agora, se você está debaixo dos mandamentos da lei, o jejum, por exemplo, deixar de comer, eu pergunto a você, é para o espírito ou para a carne, amado? A pessoa faz, mas jejum, muitas pessoas fizeram jejum. Muitos dizem assim, Jesus jejuou quando veio. Sim, ele jejuou porque ele veio em nosso lugar, para fazer coisas em nosso lugar, para que depois que ele ressuscitasse, nós não tivéssemos mais que fazê-las. Depois que ele ressuscita, instaura-se o período da graça salvadora de Deus. E nós não precisamos mais repetir o que ele fez, porque se ele fez por nós, é porque nós não podíamos fazer, não tínhamos condições de fazer. Por isso ele, na sua misericórdia, fez por nós. O que ele fez nos dias da sua carne não são coisas para serem repetidas, são coisas para você observar que ele fez, porque ninguém podia ter cumprido a lei. Ele cumpriu todas as coisas, cumpriu a lei. Ele disse, eu não vim estando em carne para revogar a lei, eu vim cumprir. Mas uma vez que ele cumpre, então ele morre, cumprindo a lei, ele ressuscita. E este sacrifício é por nós, em nosso lugar. Ele nos livra da lei, que nos colocava debaixo do pecado, porque ninguém podia cumprir a lei, e nos dá de graça a sua salvação, nos dá a vida dele em nós, o Espírito dele que está em nós. Esta é a palavra da graça. Agora, quando você está debaixo da lei, fazendo obras, jejuns, por exemplo, deixando de comer, você está ativando a sua carne. Você vê que quando termina o jejum, a pessoa tem uma vontade de comer tremenda. Quer dizer, você congela a carne por um período, depois ela volta com toda a força. Quando você fala, eu não vou fazer isso, eu prometo que não vou fazer aquilo, em nome de Jesus, depois vai chegar um tempo que, de tanto você prometer que não vai fazer, você tem vontade de fazer aquilo, ativa mais a carne. Quando você fica pagando preço, fazendo obras da lei, você está ativando a carne. Por isso que há muitos crentes insatisfeitos. Ele diz, eu jejuo, eu oro, e são sinceros, hein? São pessoas sinceras. Ele diz assim, eu oro, eu jejuo, faço tudo, eu pago preço, mas eu continuo em pecado. Quanto mais eu faço, quanto mais eu peço perdão a Deus, mais me ativa, mais eu faço isso, aquilo. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar, mas ela sabe que isto é verdade. E a pessoa fica insatisfeita, se sentindo hipócrita, pensa assim, meu Deus, acho que eu nem mereço estar nesta igreja, porque debaixo da lei você não consegue solucionar as intenções, os desejos enganosos da sua carne. Só debaixo da graça do Senhor Jesus. A graça já é diferente. Ela começa a dar a você fortalecimento no seu espírito. E aí, como eu disse, você congela os feitos da carne. É assim na graça de Deus.
Você vai andando em amor, numa estrada de amor com Deus, um relacionamento de amor. Não é através de sacrifícios e obras, não. É em amor que você anda com Deus. E você então, a carne perde aquela força de levar a pessoa ao que se chama convencionalmente de pecado. Então, abençoados, é muito importante entender isto. E Paulo está dizendo assim, versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, quer dizer, Deus que concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, quando você recebe que você é curado, o milagre acontece. Eu recebo. Diga agora, se você tem uma enfermidade, eu recebo que Jesus levou as enfermidades que eu tenho na cruz. E aí o milagre acontece por pura fé. Não é porque você fez uma corrente, recebeu imposição de mãos e óleo ungido, não. É pela fé. Isso é maravilhoso, abençoados de Deus. Você entender isso, ele está dizendo, os milagres que acontecem, o Espírito Santo que veio sobre você, não é porque você fez coisas para receber. E tem muitos abençoados aí que estão pensando: olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquela corrente, eu tenho que receber imposição de mãos, eu tenho que receber tantas orações, tantas semanas, tantas águas bentas que tem que jogar em cima de mim, tanto óleo ungido que eu tenho que receber para ser curado. Não, você tem que, para ser curado é só você receber que Jesus levou as suas enfermidades na cruz do Calvário. Isto que eu estou pregando, expondo a você, chama-se a graça verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Então receba esta palavra. Não tem que fazer campanhas correntes para que você seja justificado pelas suas obras, mas através daquilo que Deus lhe deu. Capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, ele disse assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, Abraão creu em Deus, mas não, essa fé de crer em Deus não veio do próprio Abraão, foi imputado para a justiça. Deus imputou em Abraão, colocou este dom da fé, que também está dentro de você. Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, quer dizer, esta fé, esta salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, tudo que Abraão fez, a fé que Abraão possuía, Deus imputou. Imputar é o contrário de amputar. Você já ouviu alguém falar assim: fulano amputou a perna, amputou o braço, quer dizer, tirou. Foi obrigado a arrancar, cortar, tirou. Imputar é o contrário de amputar, é colocar. Deus colocou dentro de nós esta fé para crermos, porque até para crermos em Deus dependemos dele. Em tudo somos dependentes de Deus, e graças a Deus, porque Deus não falha conosco, não é? Então ele disse: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi dado e imputado por justiça, para que ele fosse justificado. Receba que você é justificado pela fé que Deus botou dentro de você, para você crer na ressurreição dele. Então pare com as suas obras. Pessoas dizem assim: eu faço a obra de Deus. Como pode você fazer a obra de Deus? A obra de Deus é essa. Está escrito lá em João: crer naquele que Deus enviou, quer dizer, crer que Jesus veio, ressuscitou por nós e vive dentro de nós, nos salvou, nos justificou pelo sacrifício dele. Então ele disse: olha, abençoado, versículo 7, capítulo 3, esses versículos todos necessitam serem grifados, né? Você deve grifá-los. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé, quer dizer, aqueles os quais Deus imputa a fé, coloca a fé neles, é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, olha, não é por obras, os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo, olha o versículo 9, este é para grifar, marcar. Nós nunca usamos este término, Deus te abençoe, porque este Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que Deus lhe abençoe, que Deus possa te abençoar, era uma saudação que Moisés aprendeu, porque, claro, naquela época não havia vindo Jesus, não havia ressuscitado por nós.
Não havia ainda acontecido a ressurreição. Então, Moisés falava que Deus possa te abençoar, que Deus ilumine a luz do teu rosto sobre ti, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que Deus te abençoe. Veja que todos falam assim. Mas aqui nós temos que entender que uma vez que Jesus morreu, ressuscitou e já vive dentro de nós, nós já somos abençoados. Eu não posso viver numa esperança que Deus me abençoe quando Ele já ressuscitou e vive dentro de mim em espírito, e meu espírito unido com Ele faz com que sejamos nós um só espírito. Estas coisas podem parecer detalhes, mas são muito importantes. Se sai da sua boca essa palavra, que Deus lhe abençoe, que Deus te abençoe, então você ainda está vivendo debaixo da lei, porque Deus já lhe abençoou. Você não sabia disto? Veja o versículo 9, importantíssimo, Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que os da fé, que somos nós, porque você crê em Deus, crê em Jesus, então você é da fé, são abençoados com o crente Abraão. Nós somos abençoados, amados ouvintes, porque Deus quis nos abençoar na sua soberania. Ele fez isso. Receba esta palavra. Nós somos abençoados de Deus. Você é um abençoado de Deus, e eu gostaria que você dissesse isso aonde você está agora. Comece a declarar isso, você vai ver como a sua vida muda. Diga: eu sou um abençoado de Deus. E você poderia dizer: mas quando que eu fui abençoado? Quando Ele ressuscitou e colocou a graça sobre você. Diga: eu sou um abençoado de Deus. Agora, tem pessoas que não dizem, mesmo aprendendo isso, não, eu vou continuar com Deus te abençoe, porque é a tradição, é a tradição religiosa. Eu vou continuar falando Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar. Mas nós não falamos isso porque nós inventamos, está escrito aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 9. Nós somos da fé, somos filhos de Abraão, então somos abençoados de Deus. Agora, se a pessoa que não, eu quero continuar com que Deus te abençoe e te guarde, por exemplo, uma terminologia que indica a pessoa que está debaixo da lei. Veja o que acontece, atenção, grife, marque o versículo 10 de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 da epístola de Paulo aos Gálatas, diz assim: você que está fazendo sacrifícios, campanhas, jejuns, vigílias, você que está andando debaixo dos rudimentos da lei, você diz que tem que pagar o preço, porque eles te ensinam assim, não é? Olha o que diz, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, obra da lei, jejuns, sacrifícios, campanhas, correntes, unção com óleo, imposição de mãos, apresentação de crianças, tudo isso, obras da lei. Diz assim: todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por isso que você faz tanta corrente para sua família, corrente para isso, para aquilo, e as coisas não andam bem. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Como a pessoa está se colocando debaixo da lei e ninguém consegue cumprir a lei, nunca conseguiu, por isso que Jesus veio por nós cumpri-la em nosso lugar. Então a pessoa que não cumpre, ela se coloca debaixo de maldição. Não é que você seja maldito, você é um abençoado de Deus, mas enquanto não vive como abençoado debaixo da graça, está debaixo de uma espécie de maldição, que é a maldição da lei, tentando fazer coisas que anulam o que Jesus fez por você. Está recebendo a resposta agora, não é? Você estava aí, fazendo campanhas, correntes para a família, para a prosperidade, não vem aquilo que você tanto busca há tantos anos. Pensa, abençoado de Deus, comigo. Quantos envelopes você já pegou? Quanto dinheiro você já deu? Não é quanto dinheiro você já deu? Quantos sacrifícios, dinheiro? Quantas coisas você já fez buscando uma vida melhor? Quantos envelopes, quantas campanhas, quantas correntes, quantos jejuns, e não aconteceu nada? Por quê? Deus até permitiu, porque Ele ama você.
para que você veja, para que você estivesse ouvindo este programa, este estudo, e soubesse que você estava debaixo das obras da lei, debaixo da maldição da lei. Mas agora, abençoado de Deus, agora Deus lhe dá a graça dele, para que você saia destas campanhas correntes e viva recebendo a palavra da graça de Deus. Por isso é muito importante você congregar. Se você não ouvisse agora, você não estaria sabendo do que está sabendo. Agora, você nem imagina o que é você estar congregando, né? Alimentando o seu espírito diariamente, ou quantas vezes, não é? Você desejar, alimentando o seu espírito com esta palavra. Então veja que você está recebendo uma resposta agora. Paulo disse: todos que estão debaixo de obras da lei, procurando justificarem-se pelas suas próprias obras, estão debaixo de maldição. Depois ele diz, versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então vamos até aqui, paramos no versículo 11. O justo vive pela fé, mas fé em quê? Fé que as obras dele, desse justo, vão fazê-lo abençoado? Não. Ele crê, ele vive na fé, esta fé que Jesus fez por ele tudo o que ele tinha que fazer. Jesus fez por você, meu amado, tudo o que você precisava fazer. Aí você diz: mas não preciso fazer nada no tocante à salvação, a ser abençoado? Não. Você precisa viver debaixo da graça de Deus, congregar. Você precisa alimentar o seu espírito, sair desta mania que lhe colocaram que você tem que fazer isso e aquilo, e pagar um preço para ser feliz. O preço já foi pago. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Paulo disse no versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, o escolhido de Deus, ele crê naquilo que Jesus fez por ele. Isso é viver pela fé. Há que se ter um cuidado muito grande, que há pessoas que dizem assim: olha, para você provar que você tem fé, você tem que vir aqui e dar tudo o que tem. Não, não precisa. A fé de Deus já está em você. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. Você mostra que tem fé dizendo: não, eu não preciso fazer nada disso. Jesus fez por mim e eu recebo o que ele fez por mim. Agora, naturalmente que por um ato de amor você é um dizimista, você dá as suas ofertas na igreja, porque a igreja precisa disso para sustentar-se, mas isso em amor, não como tentando comprar as bênçãos de Deus. Amado ouvinte, pare de tentar comprar as bênçãos de Deus. Eu falo isso com muito amor para você. Pare de fazer obras pensando que estas obras justificarão você, e receba que Jesus Cristo fez uma obra por você, que lhe salvou e lhe abençoou para sempre. Você recebe essa palavra? Receba. Eu quero estar com você, quero que você participe de uma reunião. Amanhã mesmo é o dia de você estar conosco, uma reunião, conhecendo esta palavra da graça. Você vai ver outras pessoas, muitas pessoas, são milhares, estavam debaixo desta maldição da lei, ouviram esta mensagem como você está ouvindo agora, e hoje são realmente novas criaturas, sem sacrifícios, sem condenação, mas debaixo do amor e da graça de Deus. Eu sei que você está feliz por ouvir esta mensagem. Eu sei que você se sente feliz, com certeza, é esta palavra que o seu espírito desejava. Você, no seu espírito, sentia que estava faltando alguma coisa. Não é? A pessoa às vezes fica fazendo campanhas e faz correntes, ela diz: meu Deus, mas me está faltando alguma coisa. Alguma coisa está faltando para mim. Há um vazio ainda dentro de mim. Há uma alegria no início, quando a pessoa começa na igreja, mas depois ela já não sente mais aquela alegria, e ela pensa que ela está culpada em pecado, em condenação. Não é isso não, abençoado. Só lhe faltava conhecer esta graça e recebê-la, que você agora já tem. Vamos orar neste momento. Coloca a mão no seu coração e diga: eu recebo a graça do Senhor Jesus em minha vida. Recebo que sou salvo pela graça do Senhor. Recebo que sou um abençoado de Deus. Recebo
que todas as coisas Jesus já me deu e eu tomo posse destas coisas, declarando-as, falando agora com a minha boca que eu sou um abençoado de Deus. Senhor Jesus, eu te dou graças, meu Deus, porque este momento é um momento tão importante nesta oração para tantos abençoados que vêm buscando há anos preencherem um vazio dentro deles, e apesar da alegria daquele início da reconciliação que eles tiveram com o Senhor, eles já estão em igrejas há muitos anos, mas sentem-se insatisfeitos, apesar de serem tão sinceros, porque lhes falta o conhecimento da tua graça, que a partir de hoje eu declaro já é chegada neste coração, meu Pai. Eu recebo neste momento que estas lágrimas dos que choram, destes, Senhor, que são teus filhos que amam ao Senhor e são como ovelhas feridas, ovelhas, sempre ovelhas, mas feridas, espoliadas, ovelhas machucadas por homens sem conhecimento da tua graça, ovelhas machucadas por mandamentos de homens. Eu declaro, Senhor, estas feridas sendo cicatrizadas. Declaro, Senhor Jesus, estas lágrimas sendo enxugadas pela tua palavra que liberta. Declaro e recebo, Senhor Jesus, que a vida desta pessoa muda a partir deste momento e muda para melhor, conhecendo a graça do Senhor, o teu amor tão precioso, a ponto do Senhor morrer numa cruz por nós, fazer tudo o que nós não podíamos fazer para nos abençoar como nos abençoou para sempre. Ó Deus, eu recebo com alegria no meu coração que muitos estão sendo libertos agora por esta poderosa palavra que não é nossa, mas é tua. É a palavra da tua graça, Senhor. Eu te dou graças, meu Pai, por todas estas coisas, e declaro que os teus anjos agora ministram em favor dos que estão doentes, em leitos de hospital, em presídios, que se sentiam sozinhos. Eu declaro que eles se sentem consolados pelo Espírito do Senhor. Agora, amado de Deus, você pode dizer: eu posso todas as coisas, pois há um Deus que me fortalece. Você pode dizer: eu posso porque não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu recebo que não são as minhas obras, mas a obra daquele que me justificou, que me dá todas as coisas. Diga: eu recebo que sou abençoado, sou mais que vencedor. Recebo pela fé que Jesus fez por mim o que eu não poderia fazer. E creia, o novo sol se ilumina para você. Novo tempo começa. Você, a partir de hoje, já não é mais aquela pessoa sofredora, aquela pessoa que vivia até mesmo sendo explorado. Você é um filho de Deus que sabe da sua herança, da sua filiação e paternidade, porque você é filho de Deus e Ele é seu Pai. Você sabe que Deus lhe ama e que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare-se curado, próspero, feliz. Declare os anjos de Deus ministrando em sua família. Isto já está acontecendo e por isso damos graças ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus, Jesus Cristo ressuscitado para sempre, a sua vida agora mudou. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.
sangue e amor, com um sacrifício, Jesus me salvou. Com uma oferta de sangue e amor, com um sacrifício, Jesus me salvou. E a sua graça, por amor, me revelou. Ovelha ferida e cansada era eu, mas Jesus me salvou. E a sua graça, por amor, me revelou. Ovelha ferida e cansada era eu, mas Jesus me salvou. De sangue e amor, com um sacrifício, Jesus me salvou. Com uma oferta de sangue e amor, Jesus me salvou. E a sua graça, por amor, me revelou. Ovelha ferida e cansada era eu, mas Jesus me salvou. E a sua graça, por amor, me revelou. Ovelha ferida e cansada era eu, mas Jesus me salvou. Jesus me salvou. Edição de imagem e som, colaborador Telmo Liberato. Igreja Amor e Fé, sede, Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã, e também às 18 horas. E às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Ministério Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça.